Olá, ouvintes. Mais uma vez, Fato Econômico, a economia na conjuntura comigo e com Moisés. Eu, André, e Moisés do Moisés. Mais uma vez. Tudo bom, Moisés? Como é que tá? É isso aí, tudo bom, André? Tudo certo e Tudo contigo? jóia. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem de novidades nessa semana? O Moisés vai dar um resumão geral ali do Focus, mas a gente vê uma tendência do IPCA se aproximando ali para a banda superior, podemos dizer assim, Moisés, ali acho que não chega a 4,5, né? E a questão da incerteza da economia brasileira e mundial continua ainda, né? Muito em função dessa nova rodada de tarifas, imposição de tarifas, retaliação. Isso gera um pouco mais de incerteza na economia, na caminhada para esse final de segundo semestre de 2025. E eu queria que tu falasse um pouco, apresentasse o Focus dessa semana, vem com algumas leves novidades, e eu queria que tu fizesse assim, um paralelo com essa incerteza e com essa questão das tarifas, e como é que isso pode impactar ali o relatório Focus do Mercado. Olha, o que a Contigo. gente pode ver, então, aqui nessa semana, né, que o Focus ele veio comportadinho, dá para se dizer assim, né? As expectativas não mudaram muito em relação à semana passada. Em relação a 4 semanas, por exemplo, a taxa básica de juros expectativa de 15% continua a mesma. E mudou pouco ali, por exemplo, o câmbio 5,72 há 4 semanas e há 2 semanas já está em 5,65. Também tivemos o PIB, né, que estava há 4 semanas a 2,21% de crescimento de expectativa, e agora está em 2,23%. Da semana passada foi a mesma coisa. O que chama a atenção é que mesmo com essas expectativas, digamos assim, pausadas, né, a gente vê uma queda na expectativa de inflação. Ou seja, toda essa política monetária, né, contracionista, ela está dando um certo resultado e está fazendo com que, pelo menos os analistas, eles estão percebendo isso, de que a inflação está, como tu disse, convergindo ali para o teto da meta, que é 4,5%. Centro da meta não tem jeito. 4,5%, os próprios economistas, aí o mercado acha que não vai chegar. E a gente percebe que existem muitas coisas que estão contribuindo, digamos assim, para essa expectativa de não chegar nos 4,5%, que é o teto da meta. Você acredita, Moisés, que os economistas do mercado financeiro, os agentes do mercado, dão como um peso importante para essa inflação tá se acomodando e caminhando para a parte superior da banda de 3%, 4,5%, é muito em função da política monetária, do câmbio mais sossegado, né? Essa desvalorização do dólar e essa valorização do real. A gente lembra que a gente saiu ali do início do ano ali por volta de 6,30, estamos agora a 5,54, 5,59. Você acredita que uma reviravolta, uma reciprocidade do governo brasileiro frente a essas tarifas, que por enquanto a previsão é 50, pode chegar a 100, né? Tu acredita que isso pode dar uma reviravolta tanto na Selic de 15%, quanto nesse câmbio hoje, que é aparentemente mais comportado, por volta de 5,50, 155, 5,60? Olha, dado ao que a gente estava vendo antes, eu acho que não. Porque a gente via antes que as expectativas até eram maiores, depois até diminuiu. E mesmo em meio a essas notícias de tarifas, de tarifácios, né, tem essa expectativa aí de que a gente está com um PIB mais alto, né, uma taxa de câmbio ali bem abaixo de 4 semanas, por exemplo, que não tinha essas notícias do tarifaço, e a taxa básica de juros não mexeu, não aumentou a expectativa, não caiu a expectativa, e mesmo assim a gente viu a inflação com um certo decréscimo, alguma tendência de queda, né? Talvez alguém possa achar que, pelo fato da gente ter mais oferta, né, interna, a gente pode ter uma queda da inflação. Provavelmente não é isso que vai acontecer, mas também por causa da taxa básica de juros estar mais alta e também por causa do câmbio estar mais comportado, como tu acabou de falar, talvez isso é que está contribuindo mais para essa queda da inflação do que o próprio tarifaço em si, porque na minha opinião, esse tarifaço ele tem conotação política.
e toda vez que a política, né, toma certas decisões, ela impacta na economia. Mas nesse caso aí, a gente já viu também, já voltando ao histórico, de que, por exemplo, o Donald Trump já voltou atrás naquelas tarifaços que ele fez lá contra a China, lá no início do mandato dele. E eu acho que não vai ser diferente agora. Eu acho que vai chegar um momento em que vai se chegar a um acordo aí, talvez não volte ao que era antes, mas assim, um acordo para essas tarifas serem menores, porque ela tem motivação política. Eu acho que é muito pontual isso que está acontecendo aí. Não é uma coisa assim que é algo que vai acontecer. As relações internacionais de Estados Unidos e Brasil sempre foram muito boas. As relações comerciais de Estados Unidos e Brasil sempre foram tranquilas, né? Claro que sempre tem esse jogo de interesses que é normal. É normal entre dois países, entre duas pessoas que fazem negócios. Dois países mais ainda. Entende? Então, isso é uma coisa normal que está acontecendo. Eu acho que é só uma questão de tempo que tudo depois, né, nesse campo comercial, nesse campo de tarifas, pelo menos, as coisas vão voltar talvez não ao que estava antes, talvez não ao normal, 100%. Mas a maioria deve cair, deve voltar àquilo que está, e aí as coisas vão se estabilizar. Pelo menos, esse é o sinal que o Boletim Focus está dando para a gente, e é o que a gente está percebendo, e também pelo histórico, como eu disse, né, das coisas que já aconteceram em relação às tarifas, tarifaços, e também os governos, tanto de Brasil quanto Estados Unidos, sabem da importância de um país para o outro na área comercial. Então, isso não deve continuar por muito tempo. Esse acordo deve acontecer logo, logo, depois que arrefecerem aí essa briga política entre, não é nem Estados Unidos e Brasil, é entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, e enfim, né, os partidos, enfim, a política, né, partidária que está, e a ideologia, né, que está ao redor desse assunto. Ok, fato econômico aí, economia além da conjuntura, volta brevemente. E na próxima palhinha comigo e com Moisés é sobre IGPM, conhecido como Índice dos Aluguéis, e um pouquinho ali sobre os preços administrados que para o ano que vem já estão apertando ali os calcanhares do Banco Central, com 4,64, né? Isso ali envolve ali uma inflação futura que caminha por aí para 25 e 26. Moisés, um abraço. Mais uma vez, um prazer trocar essa palavrinha contigo. Você sempre, essa excelência no rádio, na comunicação, né? É um prazer enorme. Grande abraço. Prazer é meu e a gente está aí. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.